Ladra! Vagabunda! Os gritos ecoavam pela feira enquanto Clara era humilhada publicamente por uma acusação falsa. 7 anos de sofrimento, fome e pancadas a fizeram correr até desmaiar numa estrada vazia, certa de que ninguém nunca estenderia a mão para salvá-la. Mas naquele dia, um fazendeiro viúvo de coração partido parou sua carroça ao lado daquela moça ferida, sem saber que aquele encontro transformaria a vida dos dois para sempre. Naquela tarde sufocante de setembro, Clara Mendes, com apenas 19 anos, corria descalça pelas ruas de terra batida da vila. Suas pernas finas tremiam de exaustão, o coração batia descompassado e lágrimas quentes turvavam sua visão. Atrás dela, os gritos furiosos de Dona Eulália ainda ecoavam como chicotadas no ar pesado. A multidão que se aglomerava na feira parava para observar a cena com aquela curiosidade mórbida que as pessoas têm diante da desgraça alheia. Alguns apontavam, outros cochichavam, mas ninguém movia um dedo para ajudar aquela moça magra e maltratada que corria como se fugisse do próprio demônio. Clara não havia roubado coisa alguma, mas isso não importava. Naquela casa amarelada nos arredores da vila, sua palavra nunca valera nada. Ela correu até suas pernas fraquejarem, até o mundo começar a girar ao seu redor, até que finalmente desabou de joelhos na beira de uma estrada rural, ofegante, derrotada, sem forças para continuar fugindo de uma vida que há muito deixara de fazer sentido. Mas para entender como Clara chegou àquele momento de desespero absoluto, é preciso voltar um pouco no tempo. 7 anos antes, quando tinha apenas 12 anos, ela perdera seus pais para uma epidemia cruel de febre amarela que varrera a região como uma praga sem piedade. Seu pai, Joaquim Mendes, era um carpinteiro honesto de mãos calejadas e coração bondoso. Sua mãe, Rosália, uma costureira delicada que cantava enquanto trabalhava, tinha voz doce como mel e abraços que faziam qualquer medo desaparecer. Eles partiram num intervalo de apenas 3 dias um do outro, deixando Clara sozinha no mundo, órfã, sem ter para onde ir e sem ninguém que a quisesse de verdade. Foi quando apareceu Dona Eulália, irmã mais velha de sua mãe. Uma mulher alta e seca como um cabo de vassoura, com olhos pequenos e duros que nunca demonstravam um pingo de calor humano. Ela se ofereceu para acolher a sobrinha órfã, e todos na vila comentaram sobre sua generosidade, sobre como era nobre da parte dela assumir aquela responsabilidade. O padre benzeu a união, dizendo que Deus protege os corações caridosos. Os vizinhos elogiaram sua bondade, mas o que ninguém sabia, o que ninguém via por trás das portas fechadas daquela casa, era que Dona Eulália não tinha um pingo de generosidade no coração. Tinha apenas cálculo frio e maldade gratuita. Desde o primeiro dia, Clara fora tratada não como sobrinha, mas como escrava. Acordava antes do sol nascer para acender o fogão a lenha, preparar o café e a comida da tia e dos 3 primos. Roberto, de 22 anos, era o mais velho e o mais cruel. Tinha prazer em inventar tarefas impossíveis, apenas para depois rir quando ela falhava. João, de 20 anos, bebia demais e descontava suas frustrações gritando com ela por qualquer bobagem. Bernardo, de 18, era o mais covarde dos 3. Só a maltratava quando os irmãos estavam por perto para rir junto. Os 3 rapazes haviam herdado a crueldade da mãe e a transformavam em zombaria constante. Chamavam Clara de mendiga, de peso morto, de farrapo ambulante. Riam quando ela tropeçava carregando baldes pesados de água do poço. Escondiam sua comida e depois reclamavam que ela era preguiçosa e não trabalhava rápido o suficiente porque estava fraca. Clara dormia num depósito de mantimentos nos fundos da casa. Um cubículo apertado sem janelas, onde o cheiro azedo de cebola velha e grãos mofados impregnava tudo. Seu colchão era um monte de sacos de estopa empilhados no chão frio de terra batida.
Suas roupas eram trapos remendados tantas vezes que mal se distinguia o tecido original dos remendos sobrepostos. As mangas estavam rasgadas, o tecido puído deixava a pele aparecer nos cotovelos e joelhos. Seus pés descalços estavam sempre sujos, calejados, com rachaduras doloridas nos calcanhares. Comia apenas as sobras que restavam depois que todos se fartavam. Às vezes, apenas um pedaço de pão duro molhado em água com um pouco de gordura rançosa. Outras vezes, um punhado de feijão frio e uma colher de farinha. Nunca o suficiente para saciar a fome que roía seu estômago dia e noite. Seus ossos apareciam sob a pele pálida. As costelas podiam ser contadas uma a uma quando ela respirava fundo. Mas o pior não era a fome que a acompanhava como uma sombra constante. Não era o cansaço que pesava em seus ossos jovens como se tivesse 80 anos. Não era nem mesmo o frio das noites em que tremia sob um cobertor fino, cheio de buracos, encolhida no chão duro do depósito. O pior eram as pancadas que choviam por qualquer motivo ou sem motivo algum. Dona Eulália tinha mãos pesadas e língua ainda mais pesada. Qualquer erro, por menor que fosse, resultava em tapas que deixavam marcas vermelhas no rosto, puxões de cabelo que arrancavam mechas inteiras, ou ser trancada no depósito escuro por horas a fio sem água e sem comida. Sua mãe me deve essa dívida. Eulália dizia sempre, como se repetir aquela mentira 1000 vezes a tornasse verdade. Eu te sustento, te dou teto sobre a cabeça e você me paga com ingratidão e preguiça. Deveria estar de joelhos, agradecendo todos os dias por eu não ter te deixado morrer de fome na rua. A lógica era perversa e cruel. Clara devia ser grata por sofrer. Devia beijar as mãos que a feriam. Devia agradecer pelo pão duro e pelo canto escuro onde dormia. E o pior de tudo era que, com o tempo, parte de Clara começou a acreditar naquelas palavras venenosas. Começou a achar que talvez realmente não merecesse nada melhor. Que talvez fosse mesmo um fardo, um peso morto que ninguém queria carregar. Se você está chegando aqui no canal agora, se inscreva para não perder histórias como essa, que tocam fundo no coração. Deixe também nos comentários de onde você está nos assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Seu apoio significa tudo para nós. Naquela manhã de setembro que mudaria tudo, Clara acordara antes do amanhecer, como sempre. Preparara o café enquanto o céu ainda estava escuro. Varrera a casa inteira enquanto os outros dormiam. Lavara roupas no tanque até suas mãos ficarem vermelhas, rachadas e sangrando nas juntas dos dedos. Depois, Dona Eulália a enviara para a feira da vila com uma lista de compras e uma pequena bolsa de pano com algumas moedas de cobre contadas com avareza. Na feira, Clara comprara tudo que estava na lista: farinha, feijão, açúcar mascavo, sal grosso. Pechinchara com cada vendedor para fazer o dinheiro render como fora ensinada. Guardara o troco com cuidado, contara 3 vezes para ter certeza que estava tudo certo. Estava voltando para casa com os embrulhos nos braços, quando Dona Eulália surgiu do nada, como uma serpente saindo da moita. Ela agarrou o braço de Clara com força brutal, suas unhas cravando na carne magra, e começou a gritar bem no meio da feira movimentada. Ladra, vagabunda! Onde está meu dinheiro? Eu te dei mais moedas que isso. Você roubou de mim, sua desgraçada ingrata. Clara tentou explicar, as palavras tropeçando em sua língua. Mostrou os embrulhos. Tentou contar que havia comprado exatamente o que fora pedido, que o troco estava ali na bolsinha. Mas Dona Eulália não quis ouvir. Nunca queria ouvir. Ali mesmo, na frente de dezenas de pessoas conhecidas, a tia a esbofeteou com tanta força que Clara caiu de joelhos no chão de terra batida. O gosto metálico de sangue encheu sua boca. Sua visão ficou embaçada por um segundo. As pessoas ao redor pararam para observar com aquela atenção mórbida, mas ninguém interveio. Afinal, quem eram eles para se meter em assuntos de família?
Cada um tinha seus próprios problemas, e Clara era apenas uma órfã sem ninguém, uma peso que Dona Eulália carregava por caridade. Pelo menos era isso que todos acreditavam. Mas algo quebrou dentro de Clara naquele momento. Não foi a primeira vez que apanhou em público. Não foi a primeira vez que foi humilhada diante de estranhos. Mas foi a primeira vez que algo dentro dela simplesmente disse: chega. Enquanto a tia vociferava acusações cada vez mais absurdas, enquanto a multidão observava em silêncio cúmplice, Clara se levantou, largou os embrulhos de compras no chão empoeirado e fez algo que nunca havia feito antes. Correu. Simplesmente correu sem olhar para trás, sem pensar no que viria depois, movida apenas por um instinto desesperado e primitivo de fugir daquela dor que a consumia há 7 anos inteiros. E foi assim que ela se viu correndo pelas ruas, depois pelos caminhos de terra que levavam para fora da vila, até que suas pernas não aguentaram mais, e ela desabou naquela estrada rural deserta, ofegante, com o vestido rasgado preso num arbusto de espinhos, o rosto sujo de terra e lágrimas misturadas, completamente exausta. Estava tão cansada que nem percebeu quando o som de cascos de cavalo e rodas de madeira rangendo se aproximou. Nem levantou a cabeça quando uma carroça parou bem ao seu lado, levantando uma nuvem de poeira vermelha que brilhava sob o sol da tarde. Mas o destino, que às vezes se cansa de ser cruel, estava prestes a dar uma guinada que mudaria tudo. Francisco Moreira tinha 40 anos e carregava nos ombros o peso de uma tristeza que parecia não ter fim. Havia exatamente 1 ano que perdera sua esposa Amélia num parto que deveria ter trazido alegria, mas trouxe apenas dor e um silêncio ensurdecedor que tomou conta da fazenda Boa Esperança. O bebê não sobrevivera. E Amélia o seguira poucas horas depois, deixando Francisco sozinho num casarão grande demais para um homem só. Naquela tarde, ele voltava da vila onde fora resolver assuntos da fazenda quando avistou algo na beira da estrada. A princípio pensou ser um animal ferido, mas ao se aproximar, viu que era uma moça jovem, caída de bruços na poeira, com o vestido rasgado e o corpo imóvel. Seu coração apertou. Puxou as rédeas do cavalo e desceu da carroça rapidamente, seus joelhos estalando com um movimento brusco. "Moça, você está bem?" Sua voz saiu mais forte que pretendia, carregada de preocupação. Não houve resposta. Francisco se ajoelhou ao lado dela, tocando seu ombro com cuidado. "Moça, consegue me ouvir?" Clara abriu os olhos lentamente, desorientada. Por um momento, não soube onde estava. Tudo o que via era um homem de cabelos escuros com fios grisalhos nas têmporas, olhos castanhos cheios de preocupação e um rosto marcado por rugas que pareciam ter sido cavadas pela tristeza. Ele não estava gritando, não estava levantando a mão para bater. Estava apenas olhando para ela com algo que Clara não via há tanto tempo que quase não reconheceu. Gentileza. "Você está ferida. Deixe-me ajudá-la a se levantar." Francisco passou o braço sob os ombros dela com delicadeza, ajudando-a a sentar. Foi então que notou os hematomas nos braços dela, as marcas de dedos ainda roxas na pele pálida, o corte recente no lábio inferior, a forma como ela se encolhia instintivamente ao menor movimento dele. Seus olhos se estreitaram. Ele conhecia aqueles sinais. Havia visto escravos maltratados com a mesma postura de quem espera ser atingido a qualquer momento. "Quem fez isso com você?" A pergunta saiu baixa, controlada, mas havia raiva contida naquelas palavras. Clara abaixou a cabeça, incapaz de responder. As lágrimas voltaram a correr, silenciosas, lavando trilhas limpas no rosto sujo de poeira. Francisco suspirou fundo, tirando o lenço limpo do bolso do colete e oferecendo a ela. Clara olhou para o tecido branco como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, hesitando antes de aceitá-lo com mãos trêmulas. "Como você se chama?" Ele tentou outra abordagem mais suave.
Clara, senhor. Clara Mendes. A voz dela era apenas um fio, rouca de tanto chorar. E tem alguém esperando por você, Clara? Família? Marido? Ela balançou a cabeça negativamente, enxugando o rosto com o lenço. Moro com minha tia, morava. Não sei se posso voltar. Ela me acusou de roubar na feira. Todos viram, todos pensam que sou ladra. As palavras saíram atropeladas, desesperadas. Francisco ficou em silêncio por um momento, estudando aquela moça magra demais, com roupas que mais pareciam farrapos, pés descalços e feridos, mas ainda assim havia algo em seus olhos castanhos que chamou sua atenção. Uma força que insistia em não morrer, mesmo depois de tudo que claramente havia passado. Você roubou? Ele perguntou direto. Não, senhor. Juro por Deus e pela memória de minha mãe que não roubei nada. Comprei tudo o que ela mandou e trouxe o troco certinho. Mas ela não quis ouvir. Nunca quer ouvir. A voz de Clara quebrou no final. Francisco assentiu, acreditando nela. Não por ingenuidade, mas porque aprendera ao longo da vida a reconhecer verdade e mentira nos olhos das pessoas. E aqueles olhos só mostravam medo, dor e uma honestidade crua que não podia ser fingida. Sabe trabalhar em casa, cozinhar, limpar, cuidar de roupas? A pergunta pegou Clara de surpresa. Sei, senhor, faço isso há 7 anos. Desde que meus pais morreram e fui morar com minha tia. Então venha trabalhar para mim. As palavras saíram antes mesmo que Francisco pudesse pensar muito sobre elas. Talvez fosse a forma como ela o lembrava de Amélia, que sempre teve um coração mole para pessoas em dificuldade. Talvez fosse simplesmente porque não suportava ver alguém sofrer quando podia fazer algo a respeito. Preciso de alguém para ajudar na casa. Minha governanta está ficando velha e o trabalho está pesado demais para ela sozinha. Ofereço quarto, comida e salário justo. 2.000 réis por mês. Clara arregalou os olhos. 2.000 réis era mais dinheiro do que ela jamais imaginara ter. Era comida todo dia, era um lugar para dormir, era dignidade. Mas anos de decepção a ensinaram a desconfiar de coisas boas demais para serem verdade. Por que o senhor faria isso por mim? Nem me conhece. Pode ser que eu seja preguiçosa. Pode ser que eu roube do senhor também. Francisco sorriu pela primeira vez, um sorriso triste, mas genuíno. Minha falecida esposa costumava dizer que às vezes Deus coloca pessoas em nosso caminho exatamente quando precisamos aprender algo ou fazer algo importante. Talvez seja isso. Talvez eu precise ajudar você tanto quanto você precisa de ajuda. E quanto a roubar, ele deu de ombros. Vou confiar que você é honesta. Se estiver errado, descobrirei logo. Mas não acho que estou. Ele se levantou, estendendo a mão para ajudá-la a ficar de pé. Clara hesitou apenas um segundo antes de aceitar. Seus dedos frios e sujos desapareceram na mão grande e calejada dele. Francisco a ajudou a subir na carroça, notando como ela era leve demais, quase sem peso, como um pássaro. E minha tia? Ela vai dizer que eu fugi. Vai causar problema para o senhor. Deixe sua tia comigo. Amanhã mesmo vou resolver isso de forma apropriada. Ninguém vai poder dizer que você fugiu ou foi raptada. Vou fazer tudo certo com testemunhas e tudo mais. A voz dele tinha uma firmeza que não admitia discussão. Enquanto a carroça se movia pela estrada empoeirada em direção à Fazenda Boa Esperança, Clara olhou para trás uma última vez. Via a vila ao longe, pequena e distante. Alguma coisa dentro dela sabia que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que nunca imaginou possível. Pela primeira vez em 7 anos, sentiu algo que havia esquecido completamente como era. Esperança. Mas ainda não fazia ideia de que aquele homem gentil, de olhos tristes, não mudaria apenas suas condições de vida. Mudaria seu coração de maneiras que nem ela, nem ele estavam preparados para entender. A Fazenda Boa Esperança apareceu no horizonte como um sonho feito de pedra e cal.
A casa principal era um sobrado branco com janelas verdes, cercada por jardins bem cuidados, onde cresciam hibiscos vermelhos e jasmins que perfumavam o ar da tarde. Ao redor, Clara via os canaviais se estendendo até onde a vista alcançava, balançando suavemente com a brisa. Havia uma capela pequena à esquerda, construções para armazenamento, estábulos e, mais ao fundo, as casas dos trabalhadores. Era tão diferente da propriedade pobre e mal cuidada de Dona Eulália que Clara teve que piscar várias vezes para ter certeza de que não estava sonhando. Francisco notou sua expressão de espanto e sentiu uma pontada de compaixão. Que tipo de vida aquela moça levava para ficar tão impressionada com uma fazenda comum? A carroça parou em frente à entrada lateral da casa. Francisco desceu primeiro e ofereceu a mão para ajudar Clara, que aceitou timidamente. Seus pés descalços tocaram o chão de pedras lisas do pátio, tão diferente da terra batida a que estava acostumada. "Dona Inês!" Francisco chamou, e momentos depois uma mulher de aproximadamente 55 anos apareceu na porta. Era magra, mas não seca, tinha cabelos grisalhos presos num coque firme e olhos escuros que avaliavam tudo com atenção criteriosa. Vestia um vestido preto simples, mas bem feito, com um avental branco impecável. "Sim, senhor Francisco." Sua voz era grave e controlada, de quem está acostumada a dar ordens e ser obedecida. "Esta é Clara Mendes. Ela vai trabalhar conosco daqui para frente, ajudando nas tarefas da casa. Preciso que prepare um quarto para ela, providencie roupas limpas e cuide dos ferimentos dela. Está machucada." Dona Inês olhou Clara de cima a baixo com uma expressão que a moça não conseguiu decifrar. Não era exatamente hostilidade, mas também não era calor humano. Era avaliação pura, como quem examina um cavalo no mercado e tenta decidir se vale o preço pedido. "Entendo. Venha comigo, menina." O tom não admitia discussão. Clara olhou para Francisco quase desesperada, como se ele fosse desaparecer, e tudo aquilo se revelaria uma ilusão cruel. Ele percebeu e deu um sorriso encorajador. "Vá, Dona Inês cuidará de você. Amanhã conversamos sobre suas obrigações e sobre como resolver a situação com sua tia. Descanse hoje." Dona Inês já estava subindo a escada lateral que levava aos quartos dos empregados e Clara se apressou a segui-la. Atravessaram um corredor limpo e bem iluminado, com janelas que davam para o pátio. A governanta parou diante da terceira porta à direita e a abriu, revelando um quarto pequeno, mas infinitamente melhor que qualquer lugar onde Clara já dormira. Havia uma cama de verdade, com colchão de palha limpa e lençóis brancos. Um baú de madeira aos pés da cama. Uma mesinha pequena com uma bacia e jarra para lavar-se. Uma janela com cortinas de algodão cru. Uma cadeira simples. Um cabide na parede. Era espartano pelos padrões de muitos, mas para Clara era um palácio. "Este será seu quarto. Espero que o mantenha limpo e organizado. Farei inspeções regulares." Dona Inês cruzou os braços. "Quanto às roupas, tenho alguns vestidos velhos da época em que Senhora Amélia ainda estava viva e dava roupas para as empregadas. Devem servir em você, embora esteja muito magra. Precisará comer direito para ter força para o trabalho." A governanta foi até um armário no corredor e voltou com 2 vestidos de algodão simples, um marrom e outro azul desbotado, além de uma camisola para dormir. Colocou tudo sobre a cama. "Vista-se, depois vá até a cozinha. Direi a Mariana para preparar algo quente para você comer. E precisamos cuidar desses ferimentos antes que infeccionem." Clara segurou os vestidos como se fossem feitos de seda pura, sentindo o tecido limpo e remendado com cuidado entre seus dedos. "Obrigada, senhora. Obrigada mesmo." Dona Inês a estudou por um longo momento e algo em sua expressão se suavizou quase imperceptivelmente. "Não me agradeça ainda, menina.
Trabalho aqui é puxado e tenho padrões altos. Senhor Francisco tem bom coração, às vezes bom demais, mas eu cuido para que essa casa funcione direito. Se não servir para o trabalho, não ficará. Entendeu? Sim, senhora. Vou trabalhar duro. Prometo que não vai se arrepender. Depois que a governanta saiu, Clara trocou de roupa pela primeira vez em anos. Tirou o vestido rasgado e imundo que usava, quase sentindo vergonha de ver como estava destruído. O vestido azul que vestiu em seguida tinha alguns remendos. Era largo demais nos ombros e precisava ser ajustado na cintura, mas estava limpo e cheirava a sabão e sol. Era a coisa mais bonita que já usara. Desceu até a cozinha, seguindo o cheiro de comida que fazia seu estômago roncar de fome. Ali encontrou Mariana, uma mulher negra e robusta de uns 40 anos, com um sorriso largo e olhos bondosos. Ela estava mexendo uma panela grande no fogão a lenha. Então você é a menina nova que o patrão trouxe? Venha, senta aqui. Mariana apontou para um banco junto à mesa grande de madeira. Vou te dar um prato de caldo de feijão com carne e farinha. Está quentinho, vai te fazer bem. O prato que Mariana colocou na frente de Clara tinha mais comida do que ela comia em 3 dias na casa de Dona Eulália. O caldo fumegante tinha pedaços generosos de carne de porco, feijão preto bem temperado e a farinha estava torrada na manteiga. Clara pegou a colher com mãos trêmulas e começou a comer devagar, saboreando cada garfada como se fosse a última. Devagar, menina, se não passa mal. Pelo jeito faz tempo que não come direito. Mariana balançou a cabeça com pena. Que vida você levava antes de chegar aqui? Clara parou de comer por um momento, a colher suspensa no ar. Uma vida que prefiro esquecer, senhora Mariana. A cozinheira assentiu compreensiva. Então esquece mesmo. Aqui é um recomeço. Senhor Francisco é bom patrão, justo. Dona Inês é rígida, mas não é má. Se trabalhar direito e for honesta, vai se dar bem. Depois de comer, Mariana cuidou dos ferimentos de Clara com um unguento caseiro de ervas que ardeu nos cortes, mas prometeu curar rápido. Enfaixou o joelho que estava ralado da queda na estrada e passou um bálsamo nos hematomas nos braços. Se você está gostando desta história, curte o vídeo e me conta aqui nos comentários. Você faria o que Clara fez naquela situação? Teria coragem de fugir sem saber o que te esperava? Quero saber sua opinião. Naquela noite, deitada na cama macia com lençóis limpos, ouvindo os sons noturnos da fazenda pela janela aberta, Clara chorou. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio tão profundo que doíam no peito. Pela primeira vez em 7 anos, dormiria sem medo de ser acordada com gritos e pancadas. Pela primeira vez, tinha um futuro que não era apenas sobreviver até o dia seguinte. Mas ainda não fazia ideia de quanto aquele futuro seria diferente de tudo que imaginava. Na manhã seguinte, Clara acordou com os primeiros raios de sol entrando pela janela. Por um momento ficou desorientada, sem saber onde estava. Então a memória voltou, e com ela uma onda de gratidão que quase a fez chorar novamente. Levantou-se rapidamente, trocou a camisola pelo vestido marrom e desceu para a cozinha, determinada a mostrar que merecia aquela chance. Mariana já estava lá, acendendo o fogão. Bom dia, menina. Dormiu bem? Melhor do que dormi em anos, senhora Mariana. Clara respondeu com sinceridade. Em que posso ajudar? A cozinheira sorriu, aprovando a disposição. Pode começar buscando água no poço e enchendo aquelas panelas ali. Depois precisamos preparar o café da manhã do patrão. Clara trabalhou com uma dedicação que impressionou até mesmo Dona Inês, que apareceu na cozinha para supervisionar. Ela era rápida, cuidadosa, não quebrava nada e parecia adivinhar o que era necessário antes mesmo de ser pedido. Eram habilidades aprendidas duramente nos 7 anos, em que cada erro resultava em pancada. Depois do café da manhã, Francisco mandou chamá-la ao escritório. Clara entrou nervosa, limpando as mãos no avental.
Ele estava sentado atrás de uma mesa grande de madeira escura, com papéis espalhados à frente. Ao vê-la, gesticulou para que sentasse numa cadeira do outro lado. Clara, preciso resolver a situação com sua tia hoje mesmo. Vou até lá oferecer uma compensação pela perda dos seus serviços. É a forma correta de fazer as coisas, mas preciso que me conte exatamente o que aconteceu ontem e como era a sua vida lá. Sem mentiras, sem enfeitar, preciso saber com o que estou lidando. E então Clara contou tudo. As palavras saíram num fluxo doloroso. A morte dos pais, os 7 anos de trabalho escravo, as pancadas, a fome, as humilhações, a acusação falsa na feira. Ela falou olhando para as próprias mãos, incapaz de encarar os olhos dele enquanto revelava sua vergonha. Quando terminou, havia lágrimas escorrendo silenciosamente pelo seu rosto. Francisco ficou em silêncio por um longo momento, a mandíbula apertada de raiva. Não raiva dela, mas de Dona Eulália e de um mundo que permitia que essas coisas acontecessem longe dos olhos de todos. Finalmente, ele suspirou fundo. Obrigado por sua honestidade. Isso torna as coisas mais claras. Ele abriu uma gaveta e tirou uma bolsa de couro com moedas. Vou oferecer 300 mil réis à sua tia. É mais do que ela merece, mas vai garantir que não cause problemas futuros. O juiz de paz será testemunha. Tudo será feito dentro da lei. 300 mil réis? Clara arregalou os olhos. Era uma fortuna. É o preço aproximado de uma empregada contratada por tempo indeterminado. Ela não poderá reclamar que não foi justa. Francisco se levantou. Fique aqui hoje, trabalhe, conheça a rotina. Quando eu voltar, você estará oficialmente livre de qualquer obrigação com aquela mulher. Ele saiu levando consigo Tomás, o feitor da fazenda, um homem jovem de uns 25 anos que serviria como segunda testemunha. Clara voltou para suas tarefas, mas o coração estava acelerado. Seria mesmo possível? Estaria realmente livre? Francisco voltou no final da tarde. Clara estava ajudando Mariana a preparar o jantar quando o ouviu chegar. Largou tudo e correu até o pátio, parando a alguns metros dele, as mãos torcendo o avental nervosamente. Está resolvido, ele disse simplesmente, puxando um papel dobrado do bolso do paletó. Aqui está o recibo assinado por sua tia, por mim e testemunhado pelo juiz de paz. Você está livre, Clara. Livre de verdade. As pernas de Clara fraquejaram e ela teve que se apoiar na parede. Francisco se aproximou rapidamente, segurando seu braço para estabilizá-la. Está bem? Estou livre. As palavras saíram como uma prece, um milagre que ela mal conseguia acreditar. Livre de verdade. Sim. E agora vamos ao que interessa. Seu trabalho aqui começou hoje, de fato. Dona Inês vai te ensinar tudo o que precisa saber. Ela é exigente, mas justa. Se tiver dúvidas ou problemas, pode vir falar comigo. Entendido? Clara assentiu, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Obrigada, Sr. Francisco. Não sei como agradecer o suficiente. O senhor salvou minha vida. Ele deu um sorriso triste. Não me agradeça. Apenas seja feliz e trabalhe honestamente. É tudo o que peço. Se essa história está tocando seu coração até aqui, clique em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto nos permite continuar trazendo histórias como essa que emocionam e inspiram. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina. Clara acordava antes do amanhecer, ajudava Mariana na cozinha, limpava os quartos sob a supervisão rigorosa de Dona Inês, lavava roupas, cuidava do jardim. O trabalho era pesado, mas era diferente. Aqui ela recebia instruções claras. Ninguém gritava se ela cometia um erro pequeno, apenas corrigiam e ensinavam a forma certa. Comia 3 refeições fartas por dia. Dormia em cama limpa, recebia seu salário no final de cada mês. E lentamente, semana após semana, Clara começou a florescer.
Seus ossos ainda apareciam, mas já não eram tão proeminentes. Suas bochechas ganharam um pouco de cor. Os ferimentos sararam, os hematomas desapareceram. Ela começou a sorrir de vez em quando, um sorriso pequeno e hesitante no início, mas que foi crescendo com o tempo. Dona Inês, apesar de sua rigidez inicial, começou a suavizar. Via em Clara uma dedicação rara e uma honestidade refrescante. A menina nunca reclamava, nunca fingia estar doente para evitar trabalho, nunca roubava comida ou pequenas coisas como algumas empregadas faziam. E havia uma gratidão tão profunda em tudo que ela fazia que era impossível não se comover. Você está se saindo bem, Dona Inês disse numa tarde, depois de inspecionar o quarto de hóspedes que Clara limpara. Era o maior elogio que a governanta dera em semanas. Continue assim. Mariana era mais aberta com seu afeto. Tratava Clara como a filha que nunca teve, sempre colocando um pouco mais de comida em seu prato, sempre com uma palavra gentil ou um conselho maternal. Tomás, o feitor, também era amigável, sempre cumprimentando Clara quando a via no pátio. Mas era com Francisco que as conversas mais significativas aconteciam. Ele tinha o hábito de caminhar pelos jardins ao entardecer e às vezes encontrava Clara regando as plantas ou colhendo ervas para Mariana. No início, trocavam apenas cumprimentos educados, mas com o tempo começaram a conversar de verdade. Clara descobriu que Francisco era viúvo há 1 ano, que perdera sua esposa Amélia num parto que tirara também a vida do bebê. Descobriu que ele ainda amava profundamente aquela mulher, que sua ausência era uma ferida que não cicatrizava. Descobriu que Amélia tinha um coração imenso e projetos de ajudar os mais pobres, e que Francisco continuava esses projetos em memória dela. E Francisco descobriu que, apesar de tudo que sofrera, Clara tinha uma força interior impressionante. Ela era inteligente, observadora, tinha opiniões próprias que expressava timidamente quando ele perguntava. Havia uma dignidade nela que 7 anos de maus tratos não conseguiram destruir. Algo estava mudando entre eles, devagar, quase imperceptível. Mas ainda não tinha nome. 2 meses se passaram desde que Clara chegara à fazenda Boa Esperança. Já era final de outubro e o calor voltava com força depois do inverno brando. Os canaviais estavam prontos para a colheita que começaria em algumas semanas. A fazenda inteira vibrava com a movimentação dos preparativos. Clara estava irreconhecível da moça magra e assustada que chegara naquele dia de setembro. Seu rosto tinha ganhado cores rosadas saudáveis, seus braços já não pareciam gravetos prestes a quebrar, e seus olhos castanhos tinham recuperado um brilho que ela mesma pensava ter perdido para sempre. Ainda era magra, mas não esquelética. O trabalho constante a fortalecera. Dona Inês a promovera de auxiliar geral para responsável pelos quartos de hóspedes, uma posição de confiança. Você tem jeito para isso. A governanta dissera de forma brusca, mas Clara reconhecia afeto escondido sob a rispidez. Mantenha o mesmo padrão e nos daremos bem. Foi numa tarde de muito trabalho que Dona Inês chamou Clara ao escritório da casa. Senhor Francisco receberá visita importante no próximo domingo. Um compadre dele, o coronel Venâncio, virá com a esposa e os 2 filhos. Ficarão o dia inteiro. Precisaremos preparar um almoço especial e ter a casa impecável. O nome do coronel era conhecido na região. Era um homem rico e poderoso, dono de várias propriedades, mas também tinha fama de ser arrogante e conservador em suas ideias. Clara sentiu um aperto no estômago. Visitas importantes significavam trabalho redobrado, mas também significavam a chance de cometer erros que poderiam custar caro. Os dias seguintes foram de preparação intensa. Clara limpou os quartos de hóspedes até brilharem, lavou e engomou toalhas de mesa brancas que não eram usadas há meses. Poliu a prataria, ajudou Mariana a planejar um menu elaborado. A cozinheira estava nervosa.
murmurando receitas enquanto fazia listas de ingredientes. Coronel Venâncio é difícil de agradar, Mariana comentou enquanto sovava massa de pão. Da última vez que esteve aqui, ainda quando a senhora Amélia era viva, reclamou que a carne estava dura, que o vinho estava quente, que o sal estava forte. Nada agradava aquele homem. No sábado à noite, véspera da visita, Clara mal conseguiu dormir. Ficou revirando na cama, ensaiando mentalmente cada tarefa, cada movimento que teria que fazer. Não podia decepcionar Francisco, não depois de tudo que ele fizera por ela. O domingo amanheceu claro e quente. Clara acordou antes mesmo do sol nascer e já estava na cozinha ajudando Mariana quando as primeiras luzes do dia começaram a colorir o céu. Prepararam um café da manhã simples para Francisco e depois a cozinheira iniciou os preparativos do almoço. Frango assado com ervas, arroz com açafrão, feijão tropeiro, couve refogada, farofa dourada e de sobremesa um doce de leite caseiro com queijo branco. As visitas chegaram pouco antes do meio-dia. Clara estava posicionada na entrada lateral com Dona Inês, pronta para ajudar com qualquer necessidade. Viu quando a carruagem elegante parou no pátio e um homem gordo de uns 50 anos desceu com dificuldade, resmungando sobre o calor. Era o Coronel Venâncio, vestido de forma exagerada demais para uma visita ao campo, com colete de seda e correntes de ouro penduradas no peito. Sua esposa era uma mulher magra e nervosa, que não parava de se abanar com um leque. Os dois filhos, rapazes de 20 e poucos anos, pareciam entediados antes mesmo de entrarem na casa. Francisco os recebeu com educação formal, mas Clara notou que não havia calor naquele cumprimento. Era a cortesia de quem cumpre uma obrigação social, nada mais. Ele conduziu os hóspedes para a sala de visitas, onde Dona Inês já havia preparado limonada gelada e biscoitos de polvilho. Clara e outra empregada, chamada Rosa, foram designadas para servir à mesa. Mariana dera instruções claras: servir sempre pela esquerda, retirar pela direita, nunca falar a menos que fosse perguntado algo, manter postura ereta, mas discreta. Quando todos se sentaram para o almoço na sala de jantar, Clara começou a servir a limonada nos copos de cristal com mãos que tremiam levemente. Concentrou-se em cada movimento, determinada a não derramar uma gota sequer. A conversa começou com amenidade sobre o clima, a próxima colheita, os preços do açúcar no mercado. Mas logo tomou um rumo que deixou o ambiente tenso. O Coronel Venâncio, depois de beber metade de seu copo de vinho, bateu a mão na mesa, fazendo a louça tilintar. Francisco, continuo sem entender suas ideias modernas. Ouvi dizer que está pagando salário acima do mercado para seus trabalhadores livres e ainda dando educação básica para alguns escravos. Isso é criar problema para o resto de nós fazendeiros. Clara, que estava servindo mais arroz, ficou imóvel por um segundo. Francisco colocou o garfo cuidadosamente sobre o prato antes de responder, sua voz controlada, mas firme. Com todo respeito, compadre, não vejo como pagar salário justo e oferecer educação básica pode ser considerado problema. Na verdade, vejo como solução. Trabalhadores bem tratados produzem melhor, adoecem menos, criam menos conflito. O coronel bufou desaprovador. Trabalhador bem tratado é trabalhador que começa a ter ideias acima de sua posição. É assim que começam rebeliões e desordem. A esposa do coronel tentou mudar de assunto, elogiando a comida, mas o marido não deixou. E ouvi também que contratou uma empregada sem pedir referências, sem saber de onde vem, sem conhecer a família. Isso é imprudência, Francisco. Francisco lançou um olhar breve para Clara, que estava congelada perto do aparador, e algo em seus olhos a tranquilizou. Contratei uma jovem que estava em situação difícil e precisava de oportunidade. Ela tem se mostrado excelente trabalhadora, honesta e dedicada. Não vejo imprudência nisso, vejo humanidade.
Humanidade. O coronel repetiu a palavra como se fosse um insulto. Seu problema, Francisco, é que você ainda vive sob a influência daquela sua esposa e suas ideias de caridade. Amélia era boa mulher, não nego, mas enchia sua cabeça com essas bobagens de ajudar desvalidos e dar oportunidades. O silêncio que caiu sobre a mesa foi pesado como chumbo. Francisco colocou o guardanapo sobre a mesa e se levantou lentamente, sua voz baixa, mas cortante como lâmina afiada. Compadre Venâncio, o senhor é bem-vindo em minha casa por respeito aos laços antigos entre nossas famílias, mas não tolerarei que fale dessa forma sobre minha falecida esposa. Amélia tinha mais bondade no dedo mínimo do que muitos têm no corpo inteiro, e se seguir seus ensinamentos me torna diferente de outros fazendeiros, agradeço a Deus por isso. O coronel ficou vermelho de raiva, mas sua esposa colocou a mão no braço dele, sussurrando algo. Ele resmungou, mas voltou a comer em silêncio hostil. O resto do almoço passou numa tensão desconfortável, com conversas forçadas sobre assuntos neutros. Quando finalmente as visitas partiram, mais cedo do que o planejado, Francisco ficou parado no pátio, vendo a carruagem desaparecer na estrada. Clara se aproximou timidamente. Senhor Francisco, sinto muito se causei problemas. Ele se virou para ela com um sorriso cansado. Você não causou problema nenhum, Clara. O problema é que algumas pessoas não conseguem ver além de suas próprias crenças limitadas. Ele fez uma pausa. E eu não poderia deixar aquele homem falar assim sobre Amélia. Ela merece ser defendida, mesmo não estando mais aqui. Havia algo na voz dele, uma vulnerabilidade que Clara não esperava. Um impulso súbito a fez dar um passo à frente. Senhor Francisco, posso dizer algo? Claro, o senhor é um homem bom, um homem de verdade, e tenho certeza que sua esposa, onde quer que esteja, está orgulhosa do senhor. As palavras saíram do coração, sem filtro, honestas e verdadeiras. Francisco a encarou por um longo momento e algo passou entre eles. Algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear, mas que estava lá, crescendo silenciosamente, como semente plantada em terra fértil. Ele tocou levemente o ombro dela, num gesto que era ao mesmo tempo agradecimento e algo mais. Obrigado, Clara. Você não imagina quanto essas palavras significam. Mas a verdade era que ela imaginava sim, porque também começava a sentir algo que a assustava e emocionava ao mesmo tempo. Os meses seguintes trouxeram mudanças sutis, mas profundas. Novembro chegou com chuvas que refrescaram a terra ressecada e fizeram os jardins explodirem em cores. A colheita da cana começou e a fazenda inteira se transformou num formigueiro de atividade constante. Clara via Francisco menos durante o dia, pois ele passava horas supervisionando o trabalho nos canaviais, mas as tardes no jardim continuavam sendo deles. Foi num desses entardeceres de dezembro, com o céu pintado de laranja e roxo, que Francisco fez algo diferente. Pediu que Clara se sentasse no banco de pedra perto do chafariz e ele mesmo se sentou ao lado, mantendo uma distância respeitosa, mas menor que antes. Clara, posso te perguntar algo pessoal? Ela assentiu, curiosa e levemente nervosa. Claro, senhor Francisco. Você já pensou em seu futuro, no que quer para sua vida além de trabalhar aqui? A pergunta era sincera, sem segundas intenções. Clara ficou em silêncio por um momento, pensando. Antes de vir para cá, eu não pensava em futuro. Pensava apenas em sobreviver o dia seguinte. Mas agora... Ela hesitou. Agora penso em ter uma vida de verdade. Talvez um dia ter minha própria casa pequena, um pedacinho de terra. Talvez... Parou, com medo de parecer presumida. Talvez o quê? Ele encorajou gentilmente. Talvez ter uma família, alguém que me ame de verdade, que me trate com respeito. Filhos para criar da forma certa, com amor e não com medo. As palavras saíram baixinho, quase um sussurro de desejo secreto.
Francisco ficou olhando para o horizonte, onde o sol se punha lentamente. Você merece tudo isso, Clara. Merece ser amada, merece ser feliz, merece ter tudo que foi negado a você durante tanto tempo. Havia algo em sua voz, uma intensidade que fez o coração de Clara acelerar. E o senhor? Ela arriscou, virando-se para olhá-lo. O senhor pensa em se casar novamente algum dia? A pergunta o pegou de surpresa. Ele passou a mão pelos cabelos. Um gesto que Clara já reconhecia como sinal de que estava desconfortável. Pensava que não. Depois que Amélia morreu, achei que nunca seria capaz de amar outra pessoa. Achei que meu coração tinha sido enterrado com ela. E agora? Clara mal conseguia respirar enquanto esperava a resposta. Agora! Ele finalmente virou para encará-la. Agora percebo que o coração humano é maior do que imaginamos. Que podemos guardar a memória de quem amamos, sem isso significar que não podemos amar novamente. Seus olhos encontraram os dela e ficaram ali, presos. Que às vezes Deus coloca pessoas em nosso caminho justamente quando precisamos delas, mesmo que não percebamos no momento. O silêncio entre eles estava carregado de coisas não ditas. Clara sentiu seu rosto esquentar. E não era por causa do calor da tarde. Havia algo acontecendo ali, algo que a assustava e emocionava em igual medida. Senhor Francisco, Ela começou, mas não sabia como terminar a frase. Ele levantou a mão, tocando levemente o rosto dela, o polegar acariciando sua bochecha num gesto tão gentil que fez lágrimas brotarem nos olhos de Clara. Você não precisa dizer nada agora, mas quero que saiba que você se tornou importante para mim. Mais importante do que um patrão deveria considerar uma empregada. E isso me confunde e me assusta, porque não esperava sentir isso novamente. Eu também sinto, Clara sussurrou, sua voz quebrando de emoção. Sinto algo por senhor que não sei explicar. Sei que não deveria, sei que sou apenas uma empregada sem família, sem nada para oferecer, mas... Não diga isso. Francisco interrompeu firmemente. Você não é apenas nada. Você é Clara. Você é forte, honesta, trabalhadora, gentil. Você tem um coração lindo que sobreviveu a 7 anos de crueldade sem se tornar cruel. Isso vale mais que qualquer dote ou nome de família. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Clara. Francisco as enxugou com delicadeza e então fez algo que surpreendeu ambos. Inclinou-se lentamente e beijou sua testa, deixando os lábios ali por um momento que pareceu eterno. Quando se afastou, seus olhos estavam úmidos também. Preciso pensar sobre isso com cuidado, ele disse finalmente. Não quero machucar você, nem desonrar a memória de Amélia, mas também não consigo mais ignorar o que estou sentindo. Eu entendo. Clara assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. E esperarei o tempo que for necessário. Eles ficaram sentados ali até o céu escurecer completamente e as estrelas começarem a aparecer. Não falaram mais nada, apenas ficaram lado a lado, seus ombros se tocando levemente, 2 corações feridos começando a curar um ao outro. Dona Inês, que observava de uma janela do 2º andar, balançou a cabeça lentamente. Ela vira aquilo acontecendo ao longo dos meses, o jeito como Francisco olhava para Clara quando achava que ninguém notava, o jeito como Clara iluminava quando ele entrava numa sala. A governanta tinha suas reservas sobre o patrão se envolver com uma empregada, mas não podia negar que havia algo especial ali, algo verdadeiro. Senhora Amélia, ela sussurrou para a noite, como se falasse com a falecida patroa que tanto amara. Se a senhora pode me ouvir de onde está, abençoe essa união. Aquela menina tem bom coração e ele precisa de alguém que o faça voltar a viver. A senhora não gostaria que ele ficasse sozinho para sempre, não é? Nos dias seguintes, Clara e Francisco foram cuidadosos para manter as aparências diante dos outros, mas
Os olhares que trocavam diziam tudo. Mariana notou e sorriu para si mesma, feliz por ambos. Tomás percebeu e deu um tapinha no ombro de Francisco num dia, dizendo apenas: "Ela é boa moça, patrão. A senhora ficaria feliz." Mas nem tudo eram flores. Rumores começaram a circular na região. O coronel Venâncio, ainda ressentido pela forma como fora tratado, começou a espalhar histórias maldosas sobre Francisco estar se envolvendo com uma empregada de origem duvidosa. Alguns fazendeiros vizinhos cochichavam, outros achavam romântico, outros condenavam. Francisco ouviu os rumores através de Tomás e decidiu que não esperaria mais. Se as pessoas já estavam falando de qualquer jeito, que falassem sobre algo real, não sobre suposições. Ele tinha uma decisão a tomar e percebeu que seu coração já a tinha tomado há semanas. Era véspera de Natal quando Francisco pediu para falar com Dona Inês e Mariana em particular. As duas mulheres o ouviram em silêncio enquanto ele expunha suas intenções. Quando terminou, Dona Inês ficou em silêncio por um longo momento antes de falar. "Senhor Francisco, o senhor sabe que sempre respeitei suas decisões, e vou respeitar essa também. Aquela menina tem ouro no coração. Se é isso que quer, tem minha bênção." Sua voz era firme, sem hesitação. Mariana estava chorando abertamente. "Ah, senhor, que alegria! Senhora Amélia estaria tão feliz de ver o senhor amando novamente, e aquela Clara é um anjo, juro que é." No dia de Natal, depois da missa na capela da fazenda, Francisco pediu que Clara caminhasse com ele até um lugar especial, o pomar de jabuticabeiras nos fundos da propriedade. Era lá que ele e Amélia costumavam passear nas tardes, e parecia certo trazer Clara ali também. Sob as árvores carregadas de frutas roxas, Francisco segurou as mãos de Clara entre as suas e a encarou com toda a sinceridade de que era capaz. "Clara Mendes, nestes últimos meses, você trouxe luz de volta para uma casa que estava escura demais. Trouxe esperança para um homem que havia desistido de ser feliz. Não esperava amar novamente, mas você me ensinou que o coração não obedece a planos." Ele se ajoelhou ali mesmo, na terra úmida sob as jabuticabeiras, ainda segurando suas mãos. Clara arregalou os olhos, mal conseguindo acreditar no que estava acontecendo. "Sei que é cedo. Sei que as pessoas vão falar. Sei que nossa diferença de idade e posição vai causar comentários. Mas não me importo com nada disso se você não se importar." Sua voz estava emocionada, tremendo levemente. "Clara, você aceita se casar comigo? Aceita ser minha esposa, senhora desta fazenda, mãe dos filhos que espero que tenhamos? Aceita me fazer o homem mais feliz desta província?" Clara estava chorando tanto que mal conseguia ver seu rosto. Seus joelhos fraquejaram e ela caiu ajoelhada na frente dele, segurando seu rosto entre as mãos trêmulas. "Sim." A palavra saiu num soluço de pura felicidade. "Sim, 1000 vezes sim. Eu te amo, Francisco. Amo você com todo o meu coração." Ele a puxou para um abraço apertado e ali, sob as árvores testemunhas, eles se beijaram pela primeira vez. Era um beijo molhado de lágrimas, doce e cheio de promessas. Era um beijo de cura, de recomeço, de amor verdadeiro. A notícia do noivado se espalhou pela fazenda como pólvora. Mariana chorou de alegria e imediatamente começou a planejar o banquete de casamento. Dona Inês, sempre prática, já organizava os preparativos da cerimônia. Os trabalhadores da fazenda, que tinham grande afeto tanto por Francisco quanto por Clara, ficaram felizes com a união. Francisco quis fazer tudo da forma correta. Apesar de Clara ser órfã e não ter família, ele tratou o noivado com toda a seriedade e respeito de um casamento tradicional. Mandou fazer para ela um vestido de noiva simples, mas bonito, de linho branco com bordados delicados. Comprou uma aliança de ouro que ficou guardada, esperando o grande dia.
O casamento foi marcado para a última semana de fevereiro, dando tempo para os preparativos e para que Clara se acostumasse com a ideia de que realmente se tornaria esposa, não empregada. Dona Inês tomou para si a missão de ensinar à moça tudo o que precisava saber sobre administrar uma casa grande. Não será mais empregada, será a senhora da casa. A governanta explicava pacientemente. Precisará supervisionar o trabalho, mas não fazê-lo você mesma. Precisará dar ordens, receber visitas, cuidar das contas domésticas. É diferente. Clara tinha dificuldade em absorver tudo isso. Anos sendo tratada como nada, não desapareciam da noite para o dia. Às vezes, ainda acordava esperando dormir no depósito de mantimentos. Ainda esperava apanhar se cometesse algum erro pequeno. Francisco percebia esses momentos e sempre a tranquilizava com gentileza e paciência. Você não é mais aquela menina assustada que eu encontrei na estrada, ele dizia, segurando seu rosto entre as mãos. Você é Clara Moreira, minha futura esposa, e ninguém nunca mais vai machucá-la, eu prometo. Os rumores continuavam circulando pela região. Alguns fazendeiros achavam o casamento inadequado, uma desgraça para o nome da família Moreira. Outros eram mais compreensivos, comentando que Francisco merecia ser feliz depois de tanto sofrer. As mulheres da vila cochichavam, mas a maioria era a favor do romance que soava como conto de fadas. O fazendeiro nobre que se apaixonou pela empregada humilde. Mas houve um incidente desagradável. 2 semanas antes do casamento, Dona Eulália apareceu na fazenda. Clara estava no jardim quando viu a carruagem velha parando no pátio. Seu sangue gelou ao reconhecer a tia. Automaticamente, seu corpo se encolheu, preparando-se para a violência que sempre seguia a presença daquela mulher. Eulália desceu da carruagem com dificuldade, mais magra e amargurada do que Clara lembrava. Seus olhos pequenos e duros procuraram ao redor até encontrarem a sobrinha. Um sorriso cruel se formou em seus lábios finos. Então é verdade. Você vai se casar com o fazendeiro. Sua voz era cheia de veneno. Imagine só, a vagabunda da Clara virando senhora de fazenda. Só pode ter usado artes para enganar o homem. Clara sentiu o medo antigo subir por sua espinha, mas antes que pudesse responder, a voz de Francisco cortou o ar como um chicote. Quem é a senhora e o que está fazendo em minha propriedade? Ele havia aparecido na varanda, Tomás ao seu lado. Eulália tentou compor uma expressão mais amável, mas não conseguiu disfarçar completamente a maldade. Sou Eulália, tia de Clara. Vim ver minha sobrinha, trazer meus parabéns pelo casamento. Mentira. Francisco desceu os degraus lentamente, colocando-se entre Clara e a tia. A senhora veio tentar causar problema, tentar estragar a felicidade dela, talvez até pedir dinheiro. Não sou tolo, conheço o tipo da senhora. Eulália ficou vermelha de raiva. Como ousa falar assim comigo? Eu criei aquela menina quando ficou órfã. A senhora maltratou aquela menina por 7 anos. A voz de Francisco trovejou, fazendo até os pássaros se calarem. A senhora a espancou, a humilhou, a privou de comida e dignidade. Não venha aqui fingir ser familiar amorosa. Ele deu um passo à frente, sua presença imponente, fazendo Eulália recuar. Eu paguei generosamente por sua libertação. Assinamos documento legal. A senhora não tem mais nenhum direito sobre Clara. E se aparecer aqui novamente, chamarei as autoridades e a farei responder legalmente pelos maus tratos. Agora saia da minha propriedade e nunca mais volte. Tomás já estava segurando as rédeas da carruagem, deixando claro que Eulália não tinha escolha a não ser partir. A mulher lançou um último olhar de ódio para Clara antes de subir na carruagem. Você vai se arrepender, ela gritou, enquanto o veículo começava a se mover. Vai ver que não merece essa vida.
mas suas palavras se perderam na distância. Francisco imediatamente se virou para Clara, que estava tremendo. Ele a abraçou com força, deixando que chorasse em seu ombro. Acabou. Ele sussurrava em seus cabelos. Ela não pode mais te machucar. Nunca mais. Você está segura, amor. Está segura comigo. Clara se agarrou a ele como se fosse a única coisa sólida num mundo que girava. E naquele momento compreendeu completamente que estava mesmo segura. Que tinha alguém que a defendia, que a protegia, que a amava de verdade. Mariana correu da cozinha com um chá calmante. Dona Inês apareceu com palavras firmes. Aquela bruxa não vai estragar seu casamento, menina. Não dê a ela esse poder. Naquela noite, Francisco não deixou Clara sozinha. Sentaram-se na varanda, ele segurando sua mão, conversando sobre o futuro que construiriam juntos. Falaram sobre os filhos que esperavam ter, sobre como os criariam com amor e respeito. Falaram sobre os projetos de Amélia que continuariam, ajudando outras mulheres em situações difíceis. Falaram sobre uma vida inteira pela frente, cheia de possibilidades. Você não tem medo? Clara perguntou baixinho. Medo de que as pessoas não aceitem nosso casamento? Medo de que eu não seja boa o suficiente para ser senhora de fazenda? Francisco virou seu rosto para que ela o olhasse nos olhos. Não tenho medo de nada, desde que esteja ao seu lado. E quanto a ser boa o suficiente, ele sorriu com ternura. Clara, você é mais do que boa o suficiente. Você é exatamente o que eu preciso. Exatamente o que esta casa precisa. Exatamente o que meu coração precisava para voltar a bater de verdade. Ele a beijou suavemente. Um beijo que tinha gosto de promessa cumprida, de futuro brilhante, de amor que cura todas as feridas do passado. Os dias finais antes do casamento passaram numa mistura de nervosismo e alegria. Clara experimentou o vestido de noiva e chorou ao se ver no espelho. Não se reconhecia. A moça magra e assustada de meses atrás tinha dado lugar a uma mulher com curvas suaves, pele corada, olhos brilhantes. Uma mulher amada. Mariana preparava banquete digno de realeza. Leitão assado, galinhas caipiras, arroz com açafrão, feijão tropeiro, doces variados, bolos, frutas cristalizadas. A casa inteira cheirava a comida boa e flores frescas. Dona Inês supervisionava cada detalhe com sua eficiência característica, mas havia ternura em seus gestos quando ajudava Clara. Você vai ser uma senhora maravilhosa, ela disse numa tarde enquanto ajustava o vestido. Tenho certeza disso. Na noite anterior ao casamento, Francisco entregou a Clara uma caixa de madeira pequena e delicada. Dentro havia uma carta escrita com letra feminina e delicada. É de Amélia, ele explicou, a voz embargada. Ela escreveu para mim pouco antes de morrer, pedindo que, se eu algum dia amasse novamente, entregasse esta carta para a mulher que conquistasse meu coração. Com mãos trêmulas, Clara abriu a carta e leu. Para a mulher que fará meu amado sorrir novamente. Se você está lendo isto, significa que Francisco encontrou coragem para amar outra vez. Não tenha medo da minha memória. Não sinta que está me substituindo. Você não está. O coração dele é grande o suficiente para guardar o que sentiu por mim e construir algo novo com você. Cuide dele para mim. Faça-o rir. Dê a ele os filhos que não pude dar. Seja feliz no lugar onde fui feliz. E saiba que, onde quer que eu esteja, estou grata a você por devolver a vida ao homem que amei. Com carinho, Amélia. Clara chorou lendo aquela carta, e Francisco chorou ao lado dela. Mas eram lágrimas boas, de cura, de bênção, de um amor que não tinha fim, mas sabia passar o bastão para um novo amor começar. A manhã do casamento amanheceu perfeita. O céu estava azul sem uma nuvem sequer. O sol brilhava gentil. Uma brisa suave balançava as flores dos jardins.
A capela da fazenda fora decorada com rosas brancas e jasmins, enchendo o ar de perfume doce. Clara acordou cedo, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Mariana e Dona Inês entraram no quarto trazendo café da manhã numa bandeja, mas ela mal conseguiu comer de tanta emoção. Precisa se alimentar, menina, Mariana insistiu. Não pode desmaiar no altar. Depois do café, as duas mulheres ajudaram Clara a se vestir. O vestido branco de linho caía perfeitamente em seu corpo. Os bordados delicados brilhavam sob a luz da manhã. Dona Inês penteou seus cabelos longos, deixando-os soltos sobre os ombros, presos apenas por uma tiara simples de flores brancas. Mariana colocou no pescoço de Clara um colar de pérolas que fora de Amélia, presente de Francisco. Quando Clara se olhou no espelho, não reconheceu a mulher que via refletida. Era bonita, radiante, feliz, uma noiva de verdade. Está linda, minha filha. Mariana enxugava lágrimas. Uma princesa. Do lado de fora, a fazenda inteira estava em festa. Todos os trabalhadores haviam sido convidados para a cerimônia. Francisco não quis um casamento pequeno e escondido. Queria que todos soubessem que estava orgulhoso de se casar com Clara. Alguns fazendeiros vizinhos vieram também, mais por curiosidade que por afeição. O coronel Venâncio, é claro, não apareceu, mas Francisco não esperava mesmo que aparecesse. Outros amigos verdadeiros estavam lá para celebrar. Na capela, Francisco esperava no altar, vestido com seu melhor terno preto. Suas mãos tremiam levemente, segurando a aliança dourada. Tomás estava ao seu lado como padrinho, também visivelmente emocionado. O padre da vila, um homem bondoso de cabelos brancos, sorria, aprovando. Ele conhecia a história de Clara e achava aquele casamento uma bênção de Deus. Quando as portas da capela se abriram e Clara apareceu, Francisco sentiu as lágrimas subirem. Ela era a coisa mais bela que já vira em toda a sua vida. E não era só a beleza física, mas a beleza do que ela representava. Superação, esperança, amor que renasce das cinzas. Clara caminhou lentamente pelo corredor da capela. Dona Inês ao seu lado, no papel de madrinha improvisada. Seus olhos estavam fixos em Francisco, e neles ele via tudo. Gratidão, amor, felicidade, promessa. Quando ela chegou ao altar, ele estendeu a mão, e ela a aceitou sem hesitar. Suas mãos se encaixavam perfeitamente. A cerimônia foi simples, mas emocionante. O padre falou sobre o amor que transforma, sobre segundas chances, sobre como Deus escreve reto por linhas tortas. Quando chegou o momento dos votos, tanto Clara quanto Francisco mal conseguiam falar de tanta emoção. Francisco, você aceita Clara como sua legítima esposa para amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe? Aceito. Sua voz soou firme, clara, sem hesitação. Clara, você aceita Francisco como seu legítimo esposo, para amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe? Aceito. Sua voz tremeu, mas o amor nela era inegável. As alianças foram trocadas com mãos trêmulas. Quando o padre finalmente disse, pode beijar a noiva, Francisco puxou Clara para um beijo terno que arrancou suspiros emocionados de todos presentes. Era um beijo que selava não apenas um casamento, mas uma história de redenção, uma jornada de escuridão para a luz. A festa que seguiu foi alegre e sincera. Mariana superou a si mesma na comida, que foi elogiada por todos. Houve música, dança, risadas. Clara dançou com Francisco pela primeira vez como marido e mulher, girando nos braços dele ao som de uma valsa simples, tocada por violeiros locais. Feliz? Ele sussurrou em seu ouvido enquanto dançavam. Mais do que jamais imaginei ser possível, ela respondeu, apoiando a cabeça em seu ombro.
Às vezes ainda acho que vou acordar e descobrir que tudo foi sonho. Não é sonho, amor. É real. Você é minha esposa. Para sempre. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de dourado e rosa, os convidados começaram a partir. Francisco e Clara ficaram parados no pórtico da casa, agora dela também, vendo as últimas carruagens desaparecerem na estrada. Pronta para começar nossa vida juntos? Francisco perguntou, passando o braço pela cintura dela. Mais do que pronta. Clara sorriu. Aquele sorriso que ele tanto amava, cheio de luz e esperança. Eles entraram na casa de mãos dadas. Dona Inês e Mariana já haviam se recolhido para dar privacidade aos recém-casados. A casa grande, que estivera vazia de amor por tanto tempo, agora vibrava com ele. Nos meses e anos que seguiram, Clara floresceu completamente. Tornou-se não apenas senhora da fazenda Boa Esperança, mas uma força de mudança na região. Continuou e expandiu os projetos de Amélia, ajudando mulheres em situações difíceis. Criou uma escola pequena para os filhos dos trabalhadores. Tratava todos com dignidade e respeito. Um ano depois do casamento, nasceu o primeiro filho, um menino robusto que chamaram de Pedro. 2 anos depois, veio uma menina, Maria. E mais tarde, outro menino, João. Clara criou seus filhos com todo o amor que não recebera quando criança, determinada a que nunca conhecessem o medo que conhecera. Francisco envelhecia ao lado dela, cada vez mais apaixonado pela mulher extraordinária que ela se tornara. À noite, ainda caminhavam juntos pelos jardins, conversando sobre o dia, fazendo planos, simplesmente curtindo a companhia um do outro. Dona Eulália tentou aparecer mais uma vez, anos depois, quando soube que Clara tinha filhos. Queria conhecer os sobrinhos netos, dizia. Mas Clara, agora forte e segura de si, simplesmente mandou embora. Algumas portas, uma vez fechadas, devem permanecer fechadas para sempre. Clara nunca esqueceu de onde viera. Mantinha o vestido rasgado que usava quando Francisco a encontrou, guardado num baú no sótão. Às vezes pegava aquele vestido e o mostrava para seus filhos, contando a história de como era sua vida antes. Para que nunca esqueçam, dizia ela, de ter compaixão pelos que sofrem e de que uma mão estendida pode mudar uma vida inteira. A Fazenda Boa Esperança viveu por décadas sob a administração amorosa de Francisco e Clara. Tornou-se conhecida não apenas por sua prosperidade, mas por ser um lugar onde as pessoas eram tratadas com dignidade. Muitas outras mulheres em situações desesperadas foram ajudadas ali ao longo dos anos, encontrando refúgio, trabalho honesto e esperança. E todas as noites, antes de dormir, Clara agradecia a Deus e também a Amélia, onde quer que estivesse. Agradecia por aquele encontro na estrada, por aquele homem de coração partido que decidiu estender a mão, por aquele amor que a salvara e a transformara. Humilhada e ferida, ela só conhecera o sofrimento, até que o fazendeiro apareceu para lhe dar abrigo. Mas ele dera muito mais que abrigo. Dera amor, dignidade, futuro. Dera vida. E ela, em troca, dera a ele o mesmo. 2 corações feridos que se curaram juntos, provando que nunca é tarde demais para recomeçar, para amar, para ser feliz. E assim, a história de Clara e Francisco se tornou lenda na região, contada e recontada através das gerações. Uma história de amor verdadeiro, de redenção, de como a bondade pode transformar vidas. Um conto de fadas que realmente aconteceu, provando que milagres existem quando corações corajosos ousam amar. Chegamos ao final de mais uma história que nos faz acreditar no poder do amor e da bondade. Se você ainda não se inscreveu, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa família que cresce a cada dia. E me conta aqui nos comentários. Essa história tocou seu coração? Você conhece alguém que passou por algo parecido e conseguiu recomeçar? Compartilha com a gente.
Muito obrigado por estar aqui e ser parte desta comunidade tão especial. Que Deus abençoe sua vida com amor e esperança, assim como abençoou Clara e Francisco. Até nossa próxima história.